nome é Fábio, sou proprietário aqui da Escola Global, Escola de Inglês. A gente está presente na cidade desde na escola desde 2008, certo? Eu comecei não necessariamente com esse ramo aqui sendo o meu carro-chefe. Eu trabalhei por 11 anos na autoescola, também como instrutor, então eu tenho uma experiência bem ampla na parte de ensino. Trabalhei como instrutor de trânsito e fui agregando o inglês como uma segunda renda, que foi ficando conhecido, que foi melhorando com o tempo, até que eu precisei realmente me dedicar só à escola, para que eu pudesse, nesse ramo, me esforçar mais e atender melhor os meus clientes. E foi preciso, então, deixar para trás a autoescola e ficar somente com a escola de inglês aqui, né? Isso já em 2019. E aí até hoje estamos aqui. A pandemia deu umas pequenas rasteiras, mas a gente está aí, estamos aí até hoje. Acho que isso aconteceu com todo mundo. E desde então, com experiência de professor na área de idioma, eu tenho assim uma bagagem legal. Eu tenho família que mora fora do país, então são feitas visitas com certa frequência. A gente tem muita experiência de viagem. Temos também na família, né, já dois americanos nascidos, né? Meu pai, inclusive, meus pais, né, meu pai e minha mãe são residentes legais lá já há mais de 10 anos. E daí a gente tem essa dinâmica de sempre estar viajando, sempre estar em contato, sempre estar trazendo as coisas para a escola como novidade. Então a gente procurou deixar o ambiente o mais perto possível de um ambiente legal para os alunos gostarem, né? Para que o aluno fique sempre interessado e curioso em relação à cultura, né? Porque a gente também não ensina somente o idioma, mas também trabalhamos indiretamente a cultura americana, né? E de alguns países que falam a língua. E é basicamente isso. Estamos aí esperando vocês aqui. Eu sempre fui um aluno mediano, nunca reprovei de ano, mas o inglês sempre esteve ali presente, desde a época da escola. Eu sempre gostei de músicas. Meu gosto de músicas, quando eu era mais novo, sempre foi as músicas internacionais. Então, começou desde pequeno já essa curiosidade. Desde que minha irmã, que foi a primeira a se mudar do país, desde que ela se foi, desde a primeira oportunidade que eu tive de ir para conhecer o local e fiquei um pequeno tempo ali com ela, eu precisei aprender e eu vi essa oportunidade dada. Eu falei, por que não agarrar, certo? E eu não imaginava que eu trabalharia hoje com idiomas. Eu sei falar, aprendi, fiquei fluente na língua, por que não usar isso a meu favor, certo? Hoje eu tenho minha filha de 14 anos que já é bilíngue, né? Graças também à influência toda que acontece na família. Agora a gente tem um pequeno aí de 2 aninhos também, que provavelmente vai seguir essa mesma linha, né? A gente quer manter, essa é uma herança que é garantida para eles já de uma forma natural, certo? Sem pressa, sem pressão, então acaba aprendendo na diversão, acaba aprendendo também pela influência, faz os cursos aqui comigo, acompanha tudo também. Então essa é a ideia que a gente quer passar para todos, né? Que ao aprender a língua se abre muitas portas. E as crianças, eu não costumo pegar crianças assim muito pequenininhas, porque a carga horária acaba sendo pouco para elas, entende? E pode haver uma certa confusão com o português, na minha opinião, é lógico, certo? E daí eu já prefiro as crianças já alfabetizadas, que têm essa noção do português e do inglês. Fica muito mais tranquilo e mais fácil de você fazer a criança gostar, se ainda houver algum problema com a língua. Mas é por ali. Então essa influência vem basicamente por conta da minha irmã, que tomou a primeira iniciativa, né, da família em se mudar do país. Ela é um pouquinho mais velha do que eu e essa influência acabou chegando até a gente. E é uma mudança uma mudança na vida que eu não me arrependo de ter que aconteceu para mim, porque apesar de a gente morar numa cidade pequena que ainda há um tabu, certo? Pessoas ainda acham que morar em cidade pequena a língua não é tão importante, sabe que isso não é verdade, porém até a gente conseguir passar essa informação e para os pais principalmente é fundamental a ideia de uma segunda língua, principalmente o inglês. Você começar aquela aula que muitas vezes os alunos aqui têm aquele ânimo de querer aprender, porque eu gosto da aula dinâmica,
não gosto de seguir somente material, certo? Porque faz com que a aula fique chata, mas eu gosto muito da participação dos alunos e o que a gente trabalha aqui, o que tem trabalhado até hoje, funcionado legal, é essa dinâmica de que muitas vezes o aluno dita um pouquinho o ritmo da aula por conta de as curiosidades que eles têm, de repente faz muito mais sentido para eles aprenderem do que só o material ensinado. Então, a gente tem essa dinâmica, por ser curso livre, a gente não tem uma régua para ser seguida, entende? E aí funciona bem legal. Eu tenho uma retenção muito legal, a gente tem uma retenção de alunos muito boa, tem alunos que saíram do completo zero, chegaram na fluência, chegaram na capacidade. Eu tive histórias de alunos que hoje, inclusive eu tenho um aluno de uma das primeiras safras da escola que é cidadão canadense hoje, entende? Então isso torna a gente, deixa a gente com muito orgulho de poder trabalhar e contribuir para isso. Eu tenho alunos que trabalham hoje dentro de casa, trabalhando para empresas americanas, na parte de edição de vídeos, de tecnologia, enfim, mas precisou do inglês para conseguir passar na entrevista, para conseguir trabalhar e manter contato com os patrões, vamos dizer assim. Trabalhando aqui nessa escola ganhando em dólar, então, ou seja, a gente contribuiu com isso, então a gente tem esse orgulho de levantar, falar, não, hoje tem aula, daí todo cursinho que inicia, geralmente são os mais gostosos de se dar aula. Você vê o brilho no rosto das pessoas com certas curiosidades que essas pessoas se impressionam ao ficar sabendo e aprendendo ali com o professor presencial. Olha, o tempo de curso geralmente é o que a gente menos gosta de prometer, porque a gente sabe que existem marcas por aí que prometem a fluência para o aluno num curto tempo. E online hoje tem muita venda de milagres. A gente fica um pouco preocupado com isso, porque a gente está vendo que você dá aula para 5, 6 alunos na sala, o perfil de aprendizagem de cada aluno é diferente, ou seja, não tem como prometer 2 anos para esse aluno, sendo que tem um colega dele ali que é ou mais rápido para aprender ou mais devagar para aprender. Então, você prometer prazo fica um pouco complexo. O aluno ele tem que entrar, ele tem que saber que ele tem que seguir um cronograma dito pelo professor, pela escola e fazer coisas por fora também. Não adianta ele depender somente do professor e da escola. Então, a gente dá dicas aqui para os alunos terem acesso a materiais extras, vídeos, séries, qualquer coisa online hoje, aplicativos, vai ajudar na carga horária para que ele fale inglês mais rápido. Ou seja, então eu gosto de dizer que a escola é só a estrada para o aluno, certo? E quem pisa no acelerador é ele. Ou seja, ele vai definir se vai ficar 2 anos na escola, 3 anos na escola, ou às vezes eu tive alunos que fizeram 1 ano apenas e saíram satisfeitos. Porque existe muito perfil hoje de um aluno autodidata, ele precisa das primeiras dicas e ver como é que funciona e começa a andar sozinho. Eu vejo muito isso porque eu também fui lá na minha adolescência, fui também instrutor de informática. E eu gosto de comparar o curso de inglês com um curso de informática que você começa, porque você não vai precisar ficar anos numa escola de informática, porque assim, a partir do momento que você comprou seu computador, você faz os cursos básicos para aprender como mexer com ele e depois você começa a andar sozinho. No inglês é a mesma história, certo? Dali a algum tempo você passa a assistir seus seriados favoritos, escutar suas músicas favoritas e você começa naquele treinamento autônomo. Então, ou seja, definir tempo é muito difícil, tá? Eu não gosto de fazer essa definição de tempo porque o perfil de aprendizagem de cada um é diferente, entende? Então todo mundo entra junto, às vezes um nivelamento no meio do curso, acontece um nivelamento para que o aluno ou vá para frente ou ele volte numa outra turma que está iniciando para ele rever algumas coisas. E geralmente a gente faz isso em custo. O aluno, quando se mantém matriculado na turma original dele, e se eu perceber que ele está muito adiantado, eu encaixo ele numa turma mais avançada para de vez em quando ele aparecer ali e observar alguns assuntos mais avançados. E para aquele aluno que está mais devagar, geralmente eu também encaixo ele numa turma que começou agora e que ele precisa fazer uma revisão. Ou seja, essa dinâmica eu ofereço desde sempre aqui, certo? Então a gente não precisa cobrar mais por isso. Então isso vai definir o prazo para o aluno, certo? Então, dependendo do interesse dele, se ele tiver muito interesse mesmo, muita vontade, ele vai aprender rápido.
Então isso a gente tem que deixar claro. Aquele aluno que é bem preguiçosão, que vem ali, vai no ritmo do livro só, ele vai demorar mais tempo para aprender. Então essa é uma pergunta difícil. Quem responde, eu torço o nariz um pouquinho porque não dá para a gente cravar. Você vai ficar fluente em 18 meses, em 24 meses, em 3 anos. Não dá para cravar isso. Entende? Então, ao descobrir o perfil do aluno, a gente vai trabalhando essa dinâmica. Certo? Pelo padrão da cidade, pelo tamanho da nossa cidade, eu acho que a gente oferece uma ideia justa para que todos tenham oportunidade de aprender. Certo? Então, a gente evitou muitas vezes se associar a marcas grandes de escolas por conta de que a gente sabe que isso apenas agrega custo praticamente, certo? Para quem vai usar e não traz tanto benefício para a cidade em si. Acaba uma coisa sendo mais a embalagem. Eu acho que eu sou muito das antigas ainda tenho essa resistência de entrar no online. Porém, os meus alunos aqui hoje, uma herança que sobrou da pandemia foi essa história da aula online. Então, os meus alunos hoje, eles não ficam sem aula se eles não quiserem. Por exemplo, um aluno que está comigo no presencial, o meu 100% seria presencial hoje. Mas eu tenho um aluno, por exemplo, que viajou o fim de semana, vai ficar uma semana fora. E como é que ele faz para assistir essas aulas? A herança da pandemia foi que a gente se adaptou às plataformas e a gente consegue transmitir essa aula ao vivo para o aluno. Ele consegue interagir com os alunos de sala de aula e consegue ver o meu material, consegue ver a minha tela de computador, então ele trabalha dessa forma online, certo? Com a possibilidade também de a gravação da aula para assistir num momento em que realmente ou ele pode estar em viagem, ou ele pode estar doente, não está em condições de assistir a aula. Então, ele não fica sem a aula. Então, por enquanto, o meu online é só para os alunos que estão na sala ainda e, de repente, a gente está pensando aí em fazer algum projeto que nos coloque junto com essa modernidade, certo? Então, essa história de ser das antigas não pode seguir sempre predominando. Então, a gente está afim, sim, de modificar, inserir alguma coisa diferente nesse padrão online também. Mas por hora, o cara a cara é bem legal, o cara a cara se prova ser muito eficiente quando o aluno gosta, quando o aluno quer aprender. Então, o cara a cara ainda, na minha opinião, não substitui o online, certo? Eu acho que tem que ter o perfil do aluno que gosta de estudar online, que é aquele perfil de aluno que às vezes acontece de ter, não gosta de interagir com pessoas diferentes, pessoas que ele não conhece. Então, esse é o perfil do pessoal que faz online. Mas o pessoal que consegue aparecer aí no presencial, eles gostam bastante, a retenção é muito boa. A gente, por hora, continua gostando muito do método presencial. Olha, na verdade, geralmente quando a gente levanta, acorda todo dia, a gente pensa na família, né? A gente está aqui para o motivo, muitas vezes a gente está trabalhando, pela manutenção da nossa família, do nosso bem-estar, para as nossas conquistas, para os planos. Então, a família é fundamental. Hoje, a pessoa que é sozinha, que não gosta de usar a família ajudando, eu acho assim que essa pessoa deve estar no caminho errado. O meu caminho é guiado pela minha família. Minha esposa, ela me ajuda muito. Sem ela, a gente não teria conseguido o que a gente tem. Trabalha bastante mesmo. Acho que eu fico até com vergonha de falar às vezes que ela trabalha mais do que eu. Mas e minha filha, super estudiosa, só dá orgulho, premiada 3 anos seguidos aí pela cidade como melhor aluna da série dela. Então, a gente fica com muito orgulho, certo? E acho que a família no meu caso, é a base. É a base. Sem a família, você não tem um motivo, você não tem ali um propósito. Tem que ter a família é fundamental. Foi uma longa viagem até a gente conseguir chegar tomar a decisão, porque eu acho que todo brasileiro tem esse problema de ficar economizando luz e tá muito caro, realmente é caro. E você se privando muitas vezes, indo atrás da menina, da criancinha lá para apagar a luz que ela deixou acesa, você pede para encurtar o tempo do banho e aquela limitação, não deixa a luz acesa, isso e aquilo. E isso vai incomodando. Quando começaram a aparecer as empresas aí oferecendo esse serviço, a gente ficou um pouco de orelha em pé e vendo para ver como é que funcionava. E depois de um certo tempo, a
a gente conseguiu chegar numa ideia legal. E daí eu parti da ideia do meu pai me ajudar, porque o investimento era um investimento alto só para mim. Meu pai falou, não, então vamos fazer juntos, a gente divide proporcionalmente aí aos usos, e realmente a gente gostou da ideia, gostamos do retorno que foi oferecido na proposta, e achamos que era para a gente sim, porque eu tenho a escola, na verdade eu tenho hoje 3 beneficiários, além da minha conta da casa principal. A gente tem 4, por exemplo, contas que são beneficiadas pela energia solar. E ajudou muito, porque a minha conta, digamos hoje, se eu tivesse gasto tudo só sem a produção da energia, eu teria gasto esse mês que passou uns R$400, e isso para mim é muito. Seria assim, fora do normal mesmo, R$400 de energia. Então, e a minha conta veio R$100. Ou seja, qual é a diferença? Não privando ninguém de nada, até inclusive a gente tem mais conforto hoje, muito mais conforto hoje, por conta da energia solar, porque a gente conseguiu instalar um sistema de energia, a gente conseguiu instalar um sistema de água quente que usa um aquecedor elétrico. Isso seria um sonho impensável antes da energia solar, por conta do consumo desse aparelho. E daí tem esse conforto que nos ajuda, tanto na parte da cozinha, quanto na parte dos banheiros, na parte hidráulica em geral. E esse verão foi o verão mais confortável que a gente passou, após adquirir aí mais um ar-condicionado para o conforto da casa, porque estava faltando, e daí a gente estava com essa ideia, será que coloca, será que não coloca? Cara, eu vi aumento de R$5 a minha conta, o ar-condicionado funcionando todo dia, o dia inteiro. Falei, nossa, eu devia ter feito isso antes. Então é uma coisa que não me arrependo, e só alegria nesse quesito. Porque você está tendo aquela chance de dar o conforto para sua família, sem ficar cobrando nada, sem ficar correndo atrás para apagar as luzes. Enfim, um resumo geral, se eu tivesse que fazer de novo, fazer de novo. Recomendo também para que as pessoas, tendo um bom orçamento e uma boa organização ali para saber o quanto gasta e o quanto gostaria de gastar, eu acho que tem que cair dentro, tem que entrar. E sem falar de todo o processo ambiental que se fala, e sem entrar nesse mérito. Entrando nesse mérito também é mais uma vantagem que a gente encontra aí. É o que eu consigo compartilhar hoje. Então, eu tive as recomendações, e depois que eu fui atrás da história e ver como que era feita a instalação, eu gostei um pouco assim da ideia de toda a infraestrutura que a empresa mostrou que tinha na hora que ela nos apresentou os projetos e o orçamento. Então, eu vi assim que a equipe estava bem capacitada mesmo. Nos mostraram alguns exemplos, e outra, não foi só o preço também, apesar de ter sido o preço, vamos dizer assim, 51%, o 1% foi por conta do preço, mas toda a experiência que mostrou pra gente conquistou. A gente não hesitou para ser sincero, eu tive um orçamento um pouquinho mais barato, mas aí você fica naquela ideia, né? Qual a garantia que a empresa está passando, qual foi a lógica da explicação ali, se fez sentido a explicação de como funcionaria. Então, para nós, meu pai, para você ter uma ideia, meu pai ele sempre foi do ramo da eletricidade. Ele é eletricista desde sempre, aposentou-se como eletricista. Então, por isso eu pedi o apoio dele, certo? Nesse apoio, ele também tirou as pesquisas dele, e as perguntas que ele fazia também fazia mais sentido do que se eu fosse fazer perguntas, por conta da experiência dele na área. Então, eu acho que o que predominou ali foi toda essa informação que a gente conseguiu obter. Valeu, com certeza. Eu acho que eu nunca tive problema com o sistema. Já esse ano faz 3 anos que vai estar instalado ali, que eu acompanho pelo aplicativo. O sistema está me entregando
104% do que prometeu entregar, ou seja, pela quantidade de carga que a gente contratou, de produção, quantidade de placas que a gente contratou, comprou. E então o aplicativo, por hora, desde o início do sistema funcionando, está mais de 100%. Ele está ali me mostrando no aplicativo quase 104% de produção prometida. Então acredito que eu tenho até alguns créditos acumulados na conta e eu preciso dar um jeito de gastar esses créditos, ou seja, a gente provavelmente vai acabar investindo num outro ar-condicionado, no quarto dos filhos e alguma coisa para poder gastar esses créditos aí, né? Para a gente não perder eles, porque a gente tem a informação de que passado algum tempo os créditos lá eles vão sendo expirados, né? Então a gente vai tentar gastar um pouquinho mais de luz. É estranho falar isso, mas vamos tentar gastar um pouquinho mais de luz aqui, mais de energia. Então, para fechar, meu nome é Fábio, proprietário da Global Escola de Inglês aqui de Venceslau-Braz. Estamos no ramo desde 2008 e eu sou um case da LZ7 que deu certo, está dando certo, vai continuar dando certo na energia solar.